Então essa é a aula 20 do curso Planilha Modelo, onde eu vou estar criando, né, uma planilha que a gente consiga reaproveitar ela em qualquer projeto. E nessa aula eu vou estar salvando aqui um layout de uma planilha no formato PDF. Se você tiver qualquer dúvida, eu estarei à disposição pelo WhatsApp ou então por e-mail. Acesse aqui o meu site para você baixar a planilha completa e baixar todas as aulas também desse curso, se assim desejar. Então é isso, vamos ao assunto da aula. Então, dando seguimento aqui ao curso, a gente já fez aqui diversas funções, né, tanto aqui no módulo formatar quanto no módulo geral. Agora eu vou fazer uma macro diferente. Eu não sei os códigos, né, eu nunca lembro de cabeça os códigos para poder estar salvando em PDF, que é o assunto dessa aula. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma macro fazendo o que eu quero e depois eu vou editar essa macro, certo? Então, para gravar uma macro, é preciso que a aba desenvolvedor esteja habilitada. Eu acho que logo no início dessa aula eu mostrei como habilitar essa guia, porque aqui embaixo precisa ter o botãozinho para poder gravar uma macro, certo? Se o seu tiver diferente, pode ser só um quadrinho azul ou uma bolinha vermelha, sei lá, aqui no cantinho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar nesse botão e aqui o nome da macro, eu vou colocar salvar PDF, ou então vou colocar só PDF mesmo. Deixar só PDF. E aqui eu vou dar um OK e vou começar a... Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um layoutzinho básico. Por exemplo, imagina que nesse espaço aqui vai ser onde a gente vai querer... Onde a gente vai imprimir, certo? Então, eu vou só digitar X aqui, vou segurar Ctrl e vou dar um Enter, para ele reproduzir essa estrutura em todas as linhas. Aí você vai fazer o layout da sua impressão do jeito que você quiser quando você for imprimir. Por enquanto, a gente só vai criar a macro para estar fazendo essa impressão. Então, eu vou clicar no botão de gravar uma macro, certo? E vou chamar ela de PDF e vou dar um OK. Então, agora já iniciou o processo de gravação da macro. Você não vai fazer absolutamente nada, não vai clicar, não vai fazer nada. Você só vai pressionar a tecla F12 do teclado. Quando você pressiona F12, ele abre para a gente essa janela aqui, ó. Aqui em cima está escrito salvar como, ou seja, é o que a gente vai fazer. Aqui você vai colocar o nome da sua planilha, por exemplo, eu vou colocar PDF 01, só para a gente ter uma referência. Aqui no tipo, você abre e escolhe PDF, certo? Aqui você pode escolher algumas informações. Se você quiser abrir o arquivo, após publicar você deixa marcado. Caso não, você desmarca. Eu vou deixar marcado porque eu já quero abrir já, ok? E aqui a gente vai clicar, ó, você vai escolher também o caminho, ó. Eu vou salvar aqui no disco D, por exemplo, só para a gente ter uma noção, certo? Vou salvar aqui no disco D. O nome PDF 01 e o tipo é PDF. E vou clicar em salvar. Assim que ele terminar de salvar, ele vai abrir o arquivo para a gente, ó. Então, o arquivo está aqui. Esse é o arquivo, certo? Ele deu aqui 2 páginas, eu vou te mostrar como resolver isso mais à frente no curso. Então, já salvou o PDF, eu vou fechar tudo aqui. A gente para a gravação da macro clicando aqui no botãozinho que a gente iniciou, só que agora ele está com um formato diferente. Parou a gravação. Agora a gente vai editar essa macro. Vamos dar um Alt F11. Basicamente, toda macro que a gente cria, ele cria um módulo, certo? Então, nós vamos recortar essa macro, vamos dar um Ctrl X e vamos colar ela aqui dentro do módulo geral, aqui no final. E o módulo 01 aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou remover ele, ok? Eu vou escolher aqui a opção não. Então, agora a gente vai editar essa nossa macro. Deixa eu apagar esses comentários aqui. Esse chdir é o que? É o caminho que você escolheu, no caso, né, para você salvar, certo? Então, aqui no chdir, a gente vai criar aqui, ó, nós vamos criar uma variável. Na verdade, essa variável, a gente pode criar ela aqui dentro do argumento. Ó, quando eu for chamar essa minha macro PDF, por exemplo,
eu vou chamar teste aqui e vou chamar a macro PDF. E aqui eu vou passar qual o caminho que eu quero salvar. Então, eu quero salvar dentro da pasta C. Aí aqui eu vou colocar a minha barra. E dentro dessa pasta, a pasta C não, da pasta D, lá dentro da pasta D, deixa eu criar uma outra pasta, só para a gente ver que ele vai salvar dentro desse caminho alternativo que eu vou criar aqui, tá bom? Então, estou abrindo aqui, ó, a pasta D. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou escolher a opção novo, pegar aqui pasta e vou chamar de PDF. Beleza. Então, eu quero salvar dentro dessa pasta PDF. Dentro aqui do código, eu vou colocar então PDF e vou colocar mais uma barra, porque eu preciso dessa. Na verdade, essa barra eu vou colocar lá no código. Beleza. Agora aqui, ó, eu vou colocar assim. Eu vou apenas deixar esse código aqui, eu acho que nem tem necessidade dele. Eu vou comentar ele para a gente ver se funciona. Então, eu vou vir aqui. Na frente, onde eu tenho ó, o caminho do arquivo, ó, tá vendo aqui? Esse é o caminho do arquivo. Eu vou apagar. Aqui, eu vou abrir aspas. Vou concatenar com a variável caminho. E vou concatenar de novo com o restante. Só, peraí, deixa eu ver se está errado aqui. Eu acho que aqui eu não preciso dessa aspas aqui. Isso, eu não preciso da aspas. Então, eu vou concatenar com a variável caminho. Aqui eu coloquei caminho, deixa eu copiar e colocar aqui, ó, caminho. Eu vou concatenar com a variável caminho, vou colocar essa barra e vou colocar aqui o nome do arquivo, certo? Então, vamos aqui, ó, dar F8 e vamos dar um F5 para poder ver se ele salva certinho. Ele vai abrir aqui o arquivo pra gente, já salvou, tá aqui. Vamos fechar. Vamos lá dentro da nossa pasta, ó, vamos abrir essa pasta. E está aqui o nosso arquivo. Só que agora eu não quero salvar esse arquivo com esse nome. Eu quero salvar ele com o nome que eu quiser. Então, dentro aqui da macro PDF também, eu vou criar mais um argumento. Vou chamar ele de nome. E vai ser do tipo texto também. Aí aqui agora, quando eu for salvar o PDF, eu vou passar, além do caminho que eu quero salvar, eu vou passar o nome do arquivo. Por exemplo, agora eu quero salvar com PDF 02, certo? Aí aqui na frente, onde eu tenho o nome do arquivo, ó, eu vou apagar ele. Vou colocar duas aspas, dois is comerciais e vou concatenar com a variável nome. Eu tenho que deixar essa barrinha aqui, tá? Para ela entender que é parte do nome do arquivo, certo? Então, eu coloquei aqui a variável nome. Agora, se eu der aqui um F8 e um F5, ele vai abrir para mim. Só que ele vai salvar agora com outro nome, ok? Se a gente fechar aqui, ó, ao abrir aqui o arquivo, vai estar aqui, ó, PDF1, PDF02. Vamos pegar aqui o texto, esse X, e vamos colocar Y. Eu segurei Ctrl, pressionei Enter para ele reproduzir em todas as células selecionadas. Vou dar um Ctrl B para salvar. E vou executar de novo aqui, ó, mas com o mesmo nome, só para ver se ele vai substituir o arquivo que já existe. Então aqui, ó, ele deu certo. Ele vai abrir o arquivo agora. Agora o arquivo, vamos ver se está Y, ó, está Y, então está certinho. Vamos conferir aqui, abrir esse PDF2 para ver se ele está Y, para ver se ele substituiu. Então ele já substituiu o arquivo existente. Quando você salvar um arquivo com o mesmo nome, ele vai substituir, ok? Continuando aqui, o que a gente faz agora? Já está quase pronta a nossa macro. Deixa eu só analisar aqui. Esse ActiveSheet, ele vai salvar somente essa planilha aqui, ó. Se eu abrir uma nova planilha e eu executar esse código, ó, vamos aqui, dar um F8 e um F5, ele vai salvar o arquivo em branco. Porque a planilha ativa que a gente deixou lá, ela está em branco, ó. Ele apareceu que não é possível abrir. Provavelmente ele não conseguiu salvar o arquivo em branco. Mas o que acontece? Às vezes, nem sempre a gente vai imprimir a planilha ativa. Às vezes aqui vai ser um menu e eu vou querer imprimir essa planilha aqui. Essa planilha em questão. Como que a gente faz? Eu vou dar aqui um Alt F11 de novo. Eu vou criar aqui antes do caminho uma variável chamada de aba.
e o tipo dela também vai ser texto. Então aqui onde tem Active Sheet, eu vou escrever assim, ó, sheets, que significa planilha, e entre parênteses você vai colocar o nome da planilha, só que eu quero trazer esse nome da variável aba. Então aqui, ó, eu vou passar antes do arquivo, antes do caminho e antes do nome do arquivo, eu vou passar a planilha que eu quero salvar. Por exemplo, nesse exemplo eu quero salvar a planilha 1. Esse planilha 1, ó, é o texto que está escrito aqui, ó, planilha 1 é o mesmo que eu quero aqui, a mesma ligação, ok? Então, se a gente executar de novo, ó, F8, aqui, ó, deixa eu dar aqui um ok, aqui tá errado, ó, string. Se eu executar aqui com F8 e F5, ele tem que abrir para a gente o PDF do arquivo Y, tá vendo aqui? Beleza, então deixa eu fechar aqui. Deixa eu conferir se o PDF 02 está certo. Então agora a gente vai conseguir salvar qualquer aba com qualquer nome e em qualquer endereço. Basta você chamar, quando você for salvar, você vai passar o nome da planilha, você vai passar o endereço que você quer salvar. Por exemplo, se eu fosse salvar no disco D apenas, eu passaria assim, ó, tá? Porque aqui na frente eu já tenho a barrinha. Agora, se lá dentro do D eu tiver outra pasta, aí eu vou colocar a barra, eu coloco o nome da pasta. Se tiver outra pasta dentro dessa, eu vou colocando barra. E a última pasta eu deixo sem a barra, para ele colocar lá no código, certo? Só que esse caminho ele precisa existir, senão vai dar erro, tá? Deixa eu colocar aqui então o PDF de novo. E vamos continuar aqui. Aí agora, o que a gente faz? A nossa macro de salvar ela já está pronta. Aí quando você for salvar, exemplo, eu criei aqui o meu layout do relatório, sei lá, da ficha e tal, e eu quero salvar. Só que, perceba que quando a gente salvou aqui o PDF, ele acabou salvando em duas páginas, ó. Ele salvou uma parte na página de cima e uma parte na página de baixo. Aí você vai controlar isso. Como que você vai fazer isso? Você vai vir em cada planilha, tá? Suponhamos que essa planilha você vai imprimir um relatório de produto. Você vai vir nela e vai fazer a configuração. A macro salvar, ela só vai salvar o PDF. A configuração você tem que fazer aqui. Então, você vai dar um Ctrl P, ok? Para você mandar imprimir. Aí você vai vir aqui e vai fazer a configuração da sua página. Exemplo, se eu quiser a minha página no formato retrato, paisagem, você abre e escolhe paisagem, ok? Feito isso, você vai salvar. Agora, se a gente executar aqui, ó, vamos dar um F8 e um F5, ele vai salvar para a gente o PDF do jeito que você deu ali um Ctrl P e configurou. É como se você mandasse imprimir, só que ele imprimiu isso em um PDF, entendeu? Aí suponhamos que você tem uma outra planilha. Agora eu vou ter um relatório de pessoas. Aí você vai lá na sua planilha relatório de pessoas, vai dar um Ctrl P e vai fazer essa configuração. Então o que mais você pode configurar aqui? Vou dar um Ctrl P de novo. Você pode fazer toda a configuração que você quiser. Eu vou vir aqui em configurar página e vou vir aqui em margem e vou definir que eu quero ele alinhado ao centro, ó. Vou dar um OK e ele vai ficar alinhado, ó. Ok? Depois, você nunca pode esquecer de salvar, tá? Sempre salva aqui. Ok. Suponhamos que a minha configuração ela passou de uma página, ó. Se você der aqui um Ctrl B, eu selecionei aqui, tá, toda a área, eu copiei e colei do lado. Se você der um Ctrl P para poder imprimir, perceba que aqui embaixo ele vai aparecer, ó, que ele tem duas páginas. Então ele vai salvar em duas páginas. Se você quiser que ele salva todo o conteúdo em uma única página, independente da configuração, você vem aqui em configurar página de novo. Você marca aqui, ó, que você quer de largura uma página e de altura você deixa em branco, porque aí se você tiver um relatório extenso, ele vai mostrando uma página para cada posição que ele precisar, ok? Então vamos dar um OK. Perceba que agora ele vai ficar bem mais pequeno, ó. Então eu configurei para que ele caiba tudo em uma única página. Eu vou vir aqui e vou salvar. Você vai fazer essa configuração na planilha. Toda planilha que você for imprimir, você precisa configurar o layout que você quiser. Então se a gente executar agora esse teste PDF a partir daqui, ó, vou dar um F5,
ele vai abrir para a gente essa planilha, né, na nova configuração que eu deixei ela ali, ok? Então é assim que vai funcionar. O salvar PDF, ele vai salvar. Eu vou apagar isso aqui que a gente já finalizou a aula. Isso aqui também não precisa. Só que a configuração da planilha você vai fazer aí de acordo com o que você precisar.